E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renan, nesse calor tô suando bastante aqui, professor. Hoje, História do Brasil, a gente vai dar seguimento às nossas aulas. As nossas aulas não, ontem nós fizemos a correção das questões de História Geral do vestibular de inverno da UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Hoje a gente vai fazer as questões de História do Brasil, vocês vão ver que não estão difíceis não. Eu espero que vocês acertem, certo? A gente vai fazer 3 questões que cobraram na UFO, foi agora em maio, né, esse mês, recentemente. Eu espero que vocês acertem aqui conforme a gente for fazendo, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar, porque ajuda sempre o canal a crescer. Tem vídeo de História do Brasil, História Geral, Filosofia, Sociologia, História da Arte, tem tudo aqui, conteúdo completo para Enem e vestibulares para vocês. Não vou enrolar muito não, já tô aqui com as minhas questões, com aquela minha dificuldade de ler, que você sabe, né, de enxergar também. Mas vamos lá. As 2 primeiras questões são de tem referencial, texto referencial de um historiador que eu já falei para vocês que é o que eu mais gosto de História do Brasil, e é muito estudado, é muito cobrado. Esse historiador é uma referência no Brasil em tudo quanto é vestibular, no Enem também, que é o Caio Prado Júnior, tá? Então essas 2 primeiras que a gente vai fazer tem textos do Caio Prado. Vamos lá então. Abre aspas aí. A colonização brasileira tomou o aspecto de uma vasta empresa comercial que, apesar de ser mais complexa que o sistema de feitorias, manteve o mesmo caráter que essa. Alguém lá fora que está soltando tudo aí pela boca. Explorando os recursos naturais em proveito do comércio europeu. Esse sentido da colonização explicará a formação e evolução histórica dos trópicos americanos. Caio Prado Júnior, História Econômica do Brasil, é o livro que eu sempre indico aqui. Deixa o ônibus passar. Então essa questão aqui, esse texto está falando que o Brasil era uma colônia de exploração, nada mais que isso, é bem simples, né? De acordo com a teoria apresentada, o modelo colonizador implementado no Brasil apresentava as seguintes características, exceto é aquele típica questão que você tem que achar o que não tem a ver com o sistema colonial brasileiro aqui no Brasil, certo? A proibição da instalação de manufaturas na colônia do Brasil, o que garantia à burguesia mercantil metropolitana a venda de mercadorias produzidas na Europa com altas margens de lucro. B. Um sistema de agricultura baseado na policultura, várias culturas, voltado para exportação e financiada sobretudo por investimentos externos. Esse modelo ajudou a inviabilizar a formação de pequenas e de médias propriedades. Inviabilizar, né? C. A organização da produção em larga escala por meio de uma estrutura latifundiária com o uso de mão de obra escrava, sobretudo de origem africana. E D, o chamado exclusivo comercial, que é monopólio, né? O que garantia aos grandes comerciantes e à coroa portuguesa a apropriação da maior parte da renda gerada na colônia. Essa não tá difícil não, hein? Para pensar, a alternativa correta, que é para achar que está errado, é o famoso estar certo porque está errado, que é o exceto, não tem a ver com a colônia, é B, um sistema de agricultura baseado na policultura. O Brasil sempre foi baseado na monocultura, colônia de exploração. Uma grande fazenda, uma grande sesmaria, produzia muito de uma cultura só. No começo foi cana-de-açúcar, depois outros gêneros, mas sempre baseado, até hoje, o Brasil é muito baseado na monocultura, não na policultura. A policultura é muito utilizada para subsistência, e o Brasil era uma colônia de exploração, certo? Por exemplo, a fala que proibiu a manufatura. Tem sentido, tá? Num determinado momento, principalmente ali no período do Marquês de Pombal, era Pombalina, que era período colonial, foi proibida a manufatura no Brasil. Porque assim não se produz manufaturas no Brasil, a gente tem que comprar de fora, a gente gera lucro para a burguesia portuguesa, certo? A C está correta, né, a sua afirmação, porque fala que a gente teve a estrutura latifundiária, grandes latifúndios até hoje, com utilização de mão de obra escrava, e o D fala do monopólio, o monopólio entre colônia e metrópole, o pacto colonial, o exclusivo comercial, certo? Espero que vocês tenham acertado essa, vamos então para a próxima, depois eu tomar minha água aqui. É uma outra questão
com o texto do Caio Prado Júnior, certo? Agora de outro livro, mas Caio Prado Júnior. Abre aspas, essa é uma questão sobre o período imperial brasileiro. O Brasil já era independente, mas a gente vai fazer aqui porque é muito importante. E ela é bem conteudista, né? Foi o mais notável movimento popular do Brasil. O único em que as camadas mais inferiores da população conseguiram ocupar o poder de toda uma província com certa estabilidade. Primeira insurreição ou revolta popular que passou de simples agitação para a tomada efetiva de poder. Caio Prado Júnior, Evolução Política do Brasil e outros estudos. A partir, a citação acima diz respeito à cabanagem, que a gente já estudou aqui, eu vou deixar o link aqui das revoltas regenciais para vocês. Uma das principais revoltas ocorridas no chamado período regencial brasileiro, acerca desse movimento, agora é correto afirmar o que sobre a cabanagem? Ocorreu na cidade de Salvador, em 1835, com significativa participação de africanos escravizados de origem muçulmana. O levante durou menos de 24 horas e foi duramente reprimido. Os revoltosos sobreviventes foram mortos, presos ou degradados. B. Ocorreu no Maranhão entre os anos de 38 e 41 e foi liderado por homens pobres com apoio de escravos, de vaqueiros e mesmo de alguns fazendeiros, que enfrentavam grandes proprietários de terra, comerciantes e autoridades políticas. C. Ocorreu na província da Bahia entre os anos de 1837 e 1838. Seu objetivo era, dentre outros, a criação de uma república de caráter transitório até que Dom Pedro II alcançasse a maioridade. E a D diz, ocorreu na província do Grão-Pará, que seria um pedaço de Maranhão com Pará, hoje, tá? Entre 1835 e 1840, em decorrência da exploração sofrida pelos trabalhadores submetidos a um regime de trabalho de semi-escravidão. Esses foram violentamente reprimidos e aproximadamente 30 mil pessoas morreram, assassinadas. Eu não coloquei o resto aqui, eu não coloquei... Enfim, já dá para fazer mesmo assim, mas assassinadas por... Eu acabei que não cortei a questão inteira. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. Pera aí, eu cortei um pedaço da questão. Mas enfim, acho que dá para responder mesmo assim, né? Mesmo com esse meu erro, me perdoem. Gente, a alternativa correta, para pensar, é a D. Foi uma revolta que aconteceu no Grão-Pará, em decorrência da exploração, sim, que era o povo, os cabanos, era o povo que vivia em cabanas nas margens dos rios, né, naquelas casas de palafita que são erguidas por pedaços de madeira, não é isso? Por conta da cheia. Eles eram miseráveis, passavam por muitas dificuldades, eram super explorados ali pelos agricultores, e eles se revoltaram, tomaram o poder no Pará, certo? Durante 5 anos, e foram duramente reprimidos pelo governo, pelas tropas do governo. Foram 30 mil mortos, a revolta mais sangrenta do Brasil. Todas as outras dizem respeito a outras revoltas ocorridas no Brasil. Por exemplo, a A está falando da revolta dos malês, que eram os malês, os africanos muçulmanos. A B está falando, se eu não me engano aqui, da balaiada que aconteceu no Maranhão, lá do Chico Balaio, certo? A C está falando na Bahia, que era uma revolta de classe média, que foi a revolta da Sabinada, onde eles queriam separar a Bahia só até o Dom Pedro II assumir o governo. Então a alternativa correta, D de dado, não se esqueçam. Agora vamos fazer a última, que é uma que pode confundir alguém, apesar dela ser a mais rápida de se fazer e bem simples e bem direta. E é uma questão de república, tá? Que a gente tem aula de república, a gente vai fazer um panorama de república total aqui até o Enem, tá? Fiquem tranquilos, em História do Brasil. A gente vai detalhar muito mais do que a gente já tem aqui. A Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição Cidadã, denominada por Ulisses Guimarães, que foi o cara que fez... Ulisses Guimarães, ele foi um parlamentar constituinte, lutou contra a ditadura. Uma curiosidade a mais aqui. E nos anos 90 o helicóptero dele caiu no oceano, caiu no mar. Acharam todo mundo, o piloto, copiloto, menos ele. Tirem suas conclusões. Como Constituição Cidadã, garantiu ao povo brasileiro a vigência, mesmo que precária, de um Estado democrático de direito.
As principais garantias para o exercício da cidadania no Brasil, listadas abaixo, foram conquistadas a partir da Constituição de 88, exceto o que não foi uma conquista da Constituição de 88, o que não pertence à Constituição de 88 ou o que não tem, o que é mentira. A garantia de direito de voto para os presos. B, a garantia do direito de voto para analfabetos. C, o voto facultativo para menores de 18 e maiores de 16 anos. E D, o direito ao voto secreto e direto, inclusive em plebiscitos e referendos. Para pensar, pensa em tudo o que é exercício da função, até mesmo com que você, aí se for já um eleitor, dentro da sua função, o que você pode, o que você não pode. A alternativa correta, que é o que está certo porque está errado, que não é garantido pela Constituição, e eu explico, é a alternativa A, garantia de direito de voto para todos os presos. Sabe por quê? Eu até fui pesquisar em portais jurídicos sobre isso para poder responder essa questão, que presos já condenados, eles perdem os seus direitos. Eles perdem os seus direitos até o cumprimento da pena total. Então o preso não tem direito ao voto, certo, gente? Principalmente o que a gente está falando de presos já condenados, que já estão na prisão, foram condenados e eles não têm mais como recorrer, não tem mais como tentar mudar a sua sentença, não tem como, tá? A B, a nossa Constituição, de fato, ela é famosa por dar direito ao voto aos analfabetos. A C, lógico, né, dos 16 aos 18 é facultativa. A partir dos 18, a sua presença é obrigatória. Não necessariamente o voto, porque você pode justificar. Então não é o voto, mas é a presença. Mas enfim, a gente costuma dizer que ele é facultativo para menores de 16 e para maiores de 16 até 18 anos. E deu o direito do voto secreto, inclusive em plebiscitos e referendos. A gente tem, né, plebiscitos e referendos, a gente tem que ir lá votar. De fato, ele é secreto. Eu já votei naquele referendo das armas em 2006, vocês devem lembrar disso. Enfim, espero que vocês tenham acertado essas questões, espero que vocês tenham entendido as explicações que a gente deu aqui. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, coraçãozinho para vocês, amo vocês de coração, rumo ao nosso sucesso. Grande beijo, fui!